que alongamento eu, como prof, vou passar na primeira aula de pole dance da minha aluna. Para quem é esse tema, né? Para quem é essa aula? É para você que tem intenção de dar aulas de pole dance. E mesmo que você não pratique pole dance ainda, eu ensino mulheres a dar aula de pole dance do absoluto zero, então essa aula é para você também. Sejam bem-vindas, sejam todas bem-vindas e hoje eu estou aqui para mais um encontro, para uma aula onde eu prometi para vocês que nós falaríamos sobre as etapas das nossas aulas. Eu sou a Raquel Vasconcelos, ensino mulheres a dar aulas de pole dance do absoluto zero. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as etapas da nossa aula. E a primeira etapa do nosso plano de aula é alongamento. Eu fiz um encontro com vocês aqui na semana passada e eu falei sobre todas as etapas. O plano de aula ele tem alongamento, aquecimento, preparação física, repertório, ele tem musicalidade, transição, ele tem flexibilidade. Então, esse tema de hoje é: que alongamento eu, como prof, vou passar na primeira aula de pole dance da minha aluna? Para quem é esse tema, né? Para quem é essa aula? É para você que tem intenção de dar aulas de pole dance. E mesmo que você não pratique pole dance ainda, eu ensino mulheres a dar aula de pole dance do absoluto zero, então essa aula é para você também. E para você que já pratica pole dance, que quer dar aula, ou para você que já é prof, vem participar comigo, fica comigo até o final, que eu vou dar um passo a passo para você já começar a colocar em prática. Qual é a importância do planejamento de aula? Você planejar na sua aula o que você vai ensinar para a primeira aula da sua aluna. Lembrando que a primeira aula da sua aluna é aquela aula que é muito especial. Ela nunca praticou pole dance na vida. Ela vai conhecer o pole dance, então ela precisa de uma vivência, ela precisa se sentir inclusa na turma, ela precisa se sentir maravilhosa. Então, tudo que você vai ensinar para essa aluna precisa ser algo bem direcionado para que ela saia dali com uma experiência fantástica, falando: caramba, o pole dance é para mim. Era mais do que eu imaginava, era muito fácil, muito tranquilo, muito gostoso. Consegui executar tudo na minha primeira aula. É isso que você precisa fazer. Então, lembrando que nós não podemos cometer aqueles erros de querer mostrar tudo o que sabemos na primeira aula de pole dance da sua aluna. Eu, enquanto professora, antes de desenvolver o método RV, eu cometia muito esse erro. Eu ensinava, a aluna vinha me visitar, ela ia começar a fazer o pole dance e logo de cara na primeira aula, eu queria passar movimentos elaborados, eu queria passar coisas difíceis para poder impressionar a minha aluna. Se você faz isso, se você já dá aula e faz isso, não cometa esse erro. Porque a sua aluna, ela já vem cheia de medo, cheia de conflitos com ela mesma. Ela não sabe o que vai acontecer. O pole dance já tem aquela fama de que ele é uma modalidade difícil de praticar. Então, ela já chega aqui morrendo de medo de não dar conta. Aí você, enquanto prof, vai lá e pum, dá tudo de difícil para ela. Não faça isso. Comece com coisas palpáveis, comece com atividades palpáveis. E aí nós vamos falar hoje exclusivamente de qual alongamento eu passo na primeira aula de pole dance. O alongamento, ele é a abertura da sua aula. Porém, o tipo de alongamento que eu quero trazer para você, para que você aplique na sua aula, ele não é qualquer alongamento. Ele não é assim: vamos esticar a perna, vamos puxar aqui, puxar lá, e depois a gente começa já a praticar. Não. Ele é planejado, ele é orquestrado para encantar a sua aluna no primeiro dia de aula, para que ela se sinta inclusa e para que ela saiba que realmente o pole dance é para ela, tá bom? Eu vou fazer esse alongamento com você, eu vou mostrar isso na prática, você já pega papel e caneta, já anota alguns tópicos que eu vou mencionar aqui, porque é de suma importância esse encantamento, ok? Agora, meu cabelinho aqui no meu rosto, ó, tirando, liberando tudo. Agora a gente vai começar então, gente. Vamos lá, anota aí. Primeiro ponto,
o meu alongamento precisa ter música. Exatamente isso, anota aí, meu alongamento da primeira aula da minha aluna precisa ter música, certo? Qual música eu devo passar nesse alongamento? Eu vou fazer uma aula aqui só falando sobre isso. Quais músicas você aplica na primeira aula, porque isso também é importante. Mas vamos lá, se tratando da primeira etapa do nosso plano de aula, tá? Que contém 7, começando a aula com alongamento, qual música? Uma música calma, mas não tão lenta. Uma música que vai instigar a sua aluna a soltar o mulherão que tem dentro dela. Exatamente. Você deve estar se perguntando, mas como assim, Raquel? Soltar o mulherão que está dentro dela? Eu só estou alongando, nem estou fazendo a aula. Exatamente. A primeira coisa que a sua aluna vai fazer na aula de polidense da vida dela é o alongamento. Ela está com medo, ela não sabe se ela pode se expressar, ela está com vergonha do shortinho curto que ela precisou colocar, ela está com vergonha das colegas que vão começar com ela está ali cheia de medo. Então, o que você vai fazer? Gente, nós vamos começar nosso alongamento com uma música bem gostosa e eu quero que vocês se soltem, porque esse é um dia muito especial, é o dia que você vai conhecer o polidense. Então, este alongamento, ele é dinâmico. Anota esse segundo tópico. Preciso colocar música no meu alongamento e o alongamento é dinâmico. Qual é a diferença de alongamento dinâmico e alongamento estático? Alongamento estático, ele tem o foco na flexibilidade, é você trabalhar a flexibilidade, ganhar amplitude que você ainda não tem. Qual é o foco no alongamento normal, comum? Só dar uma aquecida e uma alongada naquela parte que você já é alongada. E aí ele dinâmico significa que você vai fazer uma dinâmica, você vai fazer aquele alongamento que você repete, ó. Estica, encolhe. Ele é um alongamento dinâmico. Então, segundo tópico, alongamento dinâmico é o que eu preciso passar no início da minha aula de polidense, na primeira parte da minha aula e na primeira aula de polidense. Como funciona o alongamento dinâmico? Você vai colocar aquela música, vou dar sugestões de música, se vocês quiserem, me pede que eu disponibilizo a minha playlist do Spotify para vocês. Você vai colocar uma música que desperta o mulherão da sua aluna, para ela já começar a se sentir linda, poderosa e fazer as pazes com o corpite dela, fazer as pazes com o espelho, porque, gente, tem gente que chega aqui com medo até do espelho, é verdade. E aí, ela já vai perceber que, ai, que delícia isso daqui, e vai começar uma introdução dessa aula com ludicidade. Então, segundo tópico, música no alongamento. Terceiro tópico, esse alongamento, além de dinâmico e lúdico, né, com música, você vai fazer movimentos sem exigir da sua aluna, tem que ser assim ou tem que ser daquela forma. Já explica no início, ó, não tem certo ou errado. Nós vamos alongar e você vai fazendo, vai vendo a prof aqui, vai fazendo. E aí, ela já se sente mais à vontade, porque geralmente quando você vai fazer a sua primeira aula de polidense, lembra de você quando fez a sua primeira aula de polidense, se você já fez alguma. Quanto medo você não tinha? Então, um dos medos que elas vão ter, gente, é eu sou descoordenada. Tenho medo, não dou conta, não sei o que é esquerda ou direita, não sei qual perna vai, qual perna fica. Então, você tem que deixar claro para a sua aluna, na primeira aula, que está tudo bem se ela fizer com a outra perna, com o outro braço, que não é errado, tá? Então, anota isso daí. Não é importante fazer o mesmo lado que a prof está fazendo na primeira aula, tá? Tudo bem. A única coisa é que ela vai fazer tudo dos dois lados, então, tudo que ela fizer de um lado, ela vai fazer do outro. E aí, vamos lá para o terceiro ponto, né? Primeiro, o alongamento precisa ter música, ele precisa ser dinâmico. E aí o terceiro ponto, dançar enquanto alonga, explicando cada ponto que você utiliza. Como funciona isso? Anota aí, dançar enquanto alongo, explicando cada ponto. Acontece muito o seguinte erro, as profs vai alongar suas alunas e fala assim, ó, vamos lá, encaixou perninha, puxou aqui, estica aqui, inclusive esse é um alongamento que eu vou te ensinar a passar na primeira aula, tá?
mas você vai chegar lá e vai falar, vamos lá meninas, alongando. Para você, tá tudo bem, você sabe que é só encaixar a mão, é só empurrar lá atrás e é só descer a cabeça e é só juntar os pés. Sua aluna na primeira aula sabe disso? Ela não sabe. Ela vai tentar olhar tudo que você fez para poder repetir. E aí, de repente, ela está numa posição dentro da sala que não é favorável. Ela não está te vendo, tem outras meninas na frente dela. Ela fica num desespero e se sente totalmente desconcertada já na primeira etapa da aula. Você já está perdendo ela na primeira etapa da aula, ela já está toda desconcertada. Você precisa, verbalizar, explicar, falar tudo o que você executa na barra de pole dance. Anota isso aí. Eu devo verbalizar e dizer tudo o que eu executo na barra de pole dance, mesmo sendo isso só o alongamento para começar. Porque a sua aluna pode ser também que ela seja mais auditiva e menos visual. Lembra? Eu já fiz uma aula, uma live aqui sobre linguagem, sobre como ensinar pole dance, como falar. Então, eu aplico a PNL no pole dance, vamos fazer mais sobre isso. Ela pode ser que ela precise ouvir, então você precisa falar tudo que eu faço no primeiro alongamento da minha aula. Tá? Eu vou dizer para você assim, vou te dar um exemplo do quanto é benéfico você planejar a sua aula, inclusive desde o alongamento. O que eu vou alongar na minha aluna, o que eu vou passar para ela no primeiro dia de aula. Para começar, se a sua aula é planejada, você já sabe qual o repertório, que a gente vai fazer uma live sobre isso. Você já sabe quais transições, você já sabe qual música para a dança dessa aula, você já sabe qual preparação que você vai trazer, qual transição. No caso, você vai ensinar uma caminhada dançante, você vai ensinar um movimento chamado spin, você vai ensinar um movimento chamado fireman cruzado. São esses os repertórios que a gente aplica na primeira aula. Eu vou falar sobre isso numa próxima live, tá? Então, o alongamento, ele tem que estar interligado com todas as outras etapas da aula. É de suma importância. Confira aqui comigo no YouTube, se você estiver aqui ou se quiser pode vir para cá, que a primeira etapa da nossa aula é o alongamento, tá bom? Então, precisa estar interligado. Eu vou te dar bons exemplos sobre isso. Teve uma aula que eu dei, que eu fiz o lançamento da minha turma, abri minha primeira turma, e aí quando eu fui dar a primeira aula daquele grupo de alunas, no dia seguinte, uma das alunas, eu vou até localizar depois o que ela escreveu lá no Instagram para mim assim, eu já me senti maravilhosa na primeira aula, imagina nas outras. Só de alongar eu já me sentia dançando. Então, é importante que esse alongamento seja com dança, com música, seja lúdico, tá? Então, você vai trabalhar a ludicidade. E uma outra coisa importante que você vai fazer nesse alongamento é sempre se manter atenta e observar como que as suas alunas executam as posturas propostas. Porque quando você observa lá do espelho, por exemplo, o que as suas alunas atrás de você estão fazendo, logo na primeira aula, ou a sua aluna, se for uma aluna particular, logo na primeira aula você já começa a perceber qual é a capacidade motora que ela desenvolveu até ali, o que você vai precisar desenvolver mais e quais são as limitações da sua aluna. Porque toda aluna, toda pessoa, todos nós temos limitações corporais. E você só vai saber com ela executando, porque provavelmente nem a sua aluna sabe quais são as limitações corporais que ela tem. Então, só de alongar no início da aula, você já começa a conhecer melhor a sua aluna, observando como que ela reage a essas posturas. E se 80% da turma começar a ter muita dificuldade com determinadas posturas que você aplica, muda o jogo na hora do alongamento. Porque o alongamento dinâmico da primeira aula, ele não pode ser difícil, ele tem que ser fácil e gostoso, prazeroso. Ele também não pode ter cara de academia. Anota aí, meu alongamento da primeira aula não pode ter cara de academia. Por quê?
Já falei sobre isso, as alunas não gostam de academia. 90% das mulheres que procuram polidense não gostam de academia. Ela está ali para dançar, ela está ali para ser feliz com o polidense. Ela não está ali para sofrer, não. Então, vamos lá? E como fazer isso, Raquel? Como? Já falei, ó, de todos os benefícios de você planejar a sua aula e planejar bem o seu alongamento, colocando música, fazendo um alongamento dinâmico, dançando esse alongamento, verbalizando enquanto pratica e observando a ação e reação da sua aluna durante essa primeira etapa da aula. 5 passos para você anotar aí e colocar em prática. E agora, como fazer? Vou colocar minha música rapidinho por conta dos direitos autorais e aí eu vou fazer para você como que geralmente eu faço e o que eu proponho para você fazer. A primeira coisa que você vai fazer é pedir para suas alunas se posicionarem ao lado da barra. Aí você já aproveita e fala assim, ó, essa pegada aqui é uma pegada básica, tá? E ela vai ser utilizada muito na nossa aula, então segura aí. A segunda parte que nós vamos começar é com a transferência de peso. E eu vou colocar uma música e nós vamos soltar esse corpinho. E eu quero que vocês se soltem, se sintam bem, se sintam poderosa, maravilhosa. Quero que vocês aproveitem esse momento, sem cobranças, porque nós estamos aqui para nos tratar bem. Eu geralmente utilizo essa abordagem. Claro, você vai utilizar com as suas palavras, tá? Mas eu já utilizo essa abordagem porque eu sei que já tem meninas ali, alunas ali, morrendo de vergonha. Ou então, ai meu Deus do céu, será que eu vou ficar muito vulgar? Será que esse negócio é o quê? O que é isso daqui? Então, tudo isso é importante saber. Vou colocar música, mas eu vou cortar ela rapidex, tá bom? Então, geralmente eu pego uma música como essa, ó. Por exemplo, olha essa música aqui, ó. É uma música antiga, mas, ó, ela tem uma batidinha gostosa. Aí você fala, ó, vamos lá, pode fazer ondulação corporal. Segura aqui, sobe na ponta. Tô falando tudo que eu tô fazendo. A minha música mudou já aqui. Eu vou pôr de novo, vou tentar deixar ali na mesa, tá, gente? Pra começar outra vez, porque segurando o celular não tá dando certo, não. Perna, encaixa, mordida, puxa. Transfere o peso, passa a mão no corpinho. Tô alongando a panturrilha enquanto faço a troca de pernas. Agora segura aqui, ó, na altura do umbigo, estica lá atrás. Coloca a cabecinha e mergulha. Solta a ponta e começa a soltar o corpite aqui. E aí a gente vai para a próxima etapa. Entende que você vai falando e fazendo ao mesmo tempo? Pega aquela música que te impulsiona e vai falando ao mesmo tempo. Próxima parte do alongamento, como fazer esse alongamento? Já vou colocar outra música, porque eu não quero correr o risco de ser cortada. Na nossa primeira aula, a gente vai ensinar a caminhada dançante. E o que a caminhada dançante tem de importante que a sua aluna vai precisar fazer? Ela tem uma posturinha que a gente chama de charmosinha. Então, eu já trago como educativo no meu alongamento posturas do meu repertório, da minha dança, da minha transição. Você está antecedendo o que você realmente vai ensinar na sua aula, sem que a sua aluna saiba. E por quê? Para fazer um transfer de aprendizagem. O que é transfer de aprendizagem? É transferir o que a minha aluna já sabe para algo que ela vai fazer um ponto de ligação. Eu estou fazendo a minha charmosinha no alongamento aqui, ó, e quando eu for passar a caminhada dançante, eu vou falar, lembra que a gente fez um movimento na barra chamado charmosinha? Ó, entra, encaixa, e agora faz a mesma coisa que vocês fizeram quando estava alongando. Olha como fica mais fácil. Você fez um transfer de aprendizagem. Transferiu o que você ensinou no alongamento para a sua transição em dança na sua primeira aula de polidense. Eu estava explicando que nós vamos passar um alongamento lúdico, ou seja,
trazendo a ludicidade, um alongamento com música e um alongamento dinâmico, que é um alongamento com movimento. E dentro do composto da primeira etapa da aula, que é o alongamento, a gente também vai aplicar conteúdos que eu chamo de educativos. São posturas que antecedem ao repertório, a dança, a transição que você vai ensinar para sua aluna depois. Fazendo isso, eu estou fazendo um transfer de aprendizagem, que é transferir o que a minha aluna aprendeu no alongamento para o meu repertório da aula, ou a minha transição, ou a minha dança. Então, eu vou passar no meu alongamento da primeira aula, um movimento que eu chamo de charmosinha. Esse é excelente para você passar. Você vai colocar a música, tá? Depois vocês me pedem que eu mando lá. Vai pedir para elas encostarem o bumbum na barra, subir na meia ponta. Explica que a meia ponta é a ponta de pé, é liberar o calcanhar. Vai pedir para elas trazerem as duas mãos aqui, esticar e começar a trabalhar essa transferência de peso. Aqui, ó, eu tô alongando toda a minha região escapular, a minha torácica, os meus braços, os meus ombros, e tô trabalhando a transferência de peso das minhas pernas, aquecendo a minha panturrilha. Ah, vou ficar estática um pouquinho? Fico. Aí aproveito, potencializo a lombar, olho lá para o teto. Aqui você já vai ter uma noção se a sua aluna é bastante alongada ou não, porque se ela for, ela vai fazer aquela arqueadura, né? E aí daqui você vai pedir para elas na música, ó, fazer carinho, sair da barra, virar de frente, e aí vem para a parte superior do corpo, trabalhar esse encaixe e desencaixe de ombro, né? Aqui você já vai estar fazendo um pouquinho de mobilidade, trazer para o outro lado. Depois, trabalhar com a música juntamente, uma passadinha de perna, encaixe da perna. Esse é o meu educativo que ensina spin. Afinal, vocês vão dançar, vocês vão aprender spin lá em repertório. Abrir os braços, encaixar a escápula, descer, subir. Parece simples, a sua aluna talvez não vai achar tão simples, então observa, faça isso devagar, sempre fazendo dos dois lados. Descer lá embaixo, subir. Ó, meninas, estou utilizando curva de joelho anterior, tá bom? Aqui, curva de joelho anterior. Explica isso para elas. Fez esse alongamento lúdico, soltou tudo, aí você está pronta para começar a segunda etapa do nosso plano de aula, que seria o aquecimento, tá? Então, meninas, alongamento para a primeira aula de polidense não é só chegar aqui e falar faz assim, faz assim, faz assim, sem ao menos colocar uma música, trabalhar essa ludicidade, soltar essa cabeça, falar para elas fazerem caminhadinha, ó, caminhadinha para frente, caminhadinha para trás, junta a perninha aqui. Aqui você já tem uma base, se elas têm bastante equilíbrio, se elas não têm equilíbrio, se elas precisam desenvolver o equilíbrio em relação a essa atividade. E vai conversando com elas, vai falando, vai verbalizando. Ó, meninas, olha lá no espelho, se sinta poderosa, porque você pode, você é poderosa, tá? Se sinta linda, maravilhosa. Ó, vamos esticar tudo aqui, soltar tudo, para a gente conseguir dançar, para a gente conseguir executar. E aí, conforme você vai conversando, você vai conhecendo melhor o seu grupo ou a sua aluna, e você trouxe para ela algo especial. Você não trouxe só um alongamento, você trouxe uma conversa, você trouxe informação relevante, porque você, quando segurou na barra, você já falou o nome da sua pegada. Meninas, polidense tem nomenclaturas, vocês vão aprender o nome dos movimentos, o nome das travas, das pegadas, né? Aqui a gente dança tudo. Tudo que vem a gente dança. Ah, se você se acha desengonçado, acha que não leva jeito para dançar, relaxa. A gente vai começar tudo do zerinho. Inclusive, você já vai treinando isso no alongamento. Olha que história legal que você está contando. Meninas, não tem problema se vocês não tiverem flexibilidade nenhuma. Você vai desenvolver isso durante as aulas. E está falando e está fazendo.
e tá mostrando perna aqui, perna lá, né? Meninas, ó, essa perna aqui é a perna de dentro da barra, perna de dentro próximo à barra, perna de fora, fora da barra. Nós vamos pegar a perna de dentro, puxar o joelhinho aqui, esticar lá. Agora vamos tentar jogar lá atrás, segurar na barra, fazer uma volta. E para você é fácil, para sua aluna talvez não, tá? Então, o que você vai fazer? Ó, vamos puxar o bracinho, aproveita para soltar esse pernão aqui, esticar lá. São alongamentos assim. Você vai alongando, vai falando o que você está fazendo, mas vai tentando trazer isso para a música também, porque se torna um alongamento dinâmico, lúdico, com dança e que inclui a sua aluna. É leve, é suave e já vai quebrando o gelo, porque ela chega na sua aula morrendo de medo do que ela vai encontrar na sua aula, tá bom? Então, o que eu deixo aqui de lição para vocês já fazer agora? Anota no seu caderninho, meu alongamento com música calma, não música tunte, nada de colocar música dance, batidão, técnico, funk, não. Coloca uma música que vai trazer a sensualidade da sua aluna para fora, que vai fazê-la se sentir linda, maravilhosa. Então, comece a planejar a sua aula, inclusive o seu alongamento. Então, por onde eu já começo? O que eu posso aplicar, Raquel, com essa aula que você deu aqui no Instagram e no YouTube? Escolher a música da minha aula, uma que eu goste, mas uma música que seja mais sensual. Fazer posturas dinâmicas, que vai e vem, e aplicar o que a prof ensinou, que é a charmosinha e o educativo de spin. Tá bom? Já dei um bom conteúdo aí, vocês já aprenderam, e no nosso próximo encontro nós vamos falar então da segunda etapa do meu plano de aula. É uma sequência de lives que eu estou fazendo, passando por cada etapa da minha aula. Então, o próximo encontro nós vamos falar da segunda etapa. Nós vamos falar de aquecimento. Como aquecer a minha aluna na primeira aula de Polidance. Então, fica comigo, fica atenta. Quando eu tiver uma próxima live, venha aprender com a prof. Raquel a dar aulas de Polidance do absoluto zero. Um grande beijo, vejo vocês no próximo encontro.